O Lar Adventista, capítulo 40. Conceito errôneo da função da mãe. Tentada a sentir que sua obra é sem importância. O trabalho da mãe parece-lhe muitas vezes um serviço sem importância. É trabalho que raramente é apreciado. Outros poucos sabem de seus muitos cuidados e encargos. Seus dias estão ocupados com uma rotina de pequenos deveres, exigindo todos um esforço paciente, domínio próprio, tato, sabedoria e abnegado amor. Todavia, ela não pode jactar-se do que tem feito como sendo uma realização. Tão somente tem cuidado de que as coisas no lar corressem em boa ordem. Frequentemente cansada e perplexa, tem procurado falar bondosamente às crianças, a fim de as conservar ocupadas e felizes e guiar seus pezinhos no caminho reto. Ela julga que nada cumpriu, mas não é assim. Anjos celestiais observam a mãe consumida de cuidados, notando os fardos que ela tem sobre si dia após dia. Seu nome pode não ser ouvido no mundo, mas está escrito no livro da vida do Cordeiro. A verdadeira esposa e mãe executará suas tarefas com dignidade e alegria, não considerando degradante fazer com suas próprias mãos o que é necessário fazer para um lar bem ordenado. Considerado inferior ao trabalho missionário. Que obra importante! No entanto, ouvimos mães suspirarem por trabalho missionário. Se elas tão somente pudessem ir a algum país estrangeiro, haveriam de compreender que estão fazendo algo de valor. Mas assumir as tarefas diárias da vida do lar e levá-las avante parece-lhes uma atividade estafante e não reconhecida. As mães que suspiram por um campo missionário têm uma mão em seu círculo doméstico. Não são as almas de seus próprios filhos tão valiosas quanto as dos pagãos? Com que cuidado e carinho não deviam elas vigiar seu crescimento mental, associando Deus a todos os seus pensamentos? Quem pode fazer isto tão bem como uma mãe amorosa e temente a Deus? Alguns há que pensam não estarem fazendo a vontade de Deus a menos que estejam diretamente associados ao trabalho religioso ativo. Mas isto é um erro. Todos têm uma obra a fazer para o Mestre. É uma obra maravilhosa tornar o lar aprazível e fazer dele tudo o que ele deve ser. Os mais humildes talentos, se o coração do que os recebe é entregue a Deus, tornarão a vida do lar tudo aquilo que Deus apreciaria. Brilhará fulgurante luz como resultado de sincero serviço a Deus. Homens e mulheres podem tão seguramente servir a Deus pelo considerar com fervor aquilo que ouviram, por ensinar seus filhos a viver no temor de ofender a Deus, quanto o pastor no púlpito. Essas mulheres que estão fazendo com pronta disposição o que suas mãos encontram para fazer, com alegria de espírito, ajudando o esposo a levar seus fardos e educando os filhos para Deus, são missionárias no mais alto sentido. Atividades religiosas não devem sobrepor-se ao cuidado da família. Se ignorais vosso dever como esposa e mãe, e estendeis vossa mão para que o Senhor nela ponha outra espécie de trabalho, estais certas de que ele não se contradirá. Ele vos aponta a tarefa que tendes a desempenhar no lar. Se imaginais que uma obra maior e mais santa que esta vos está confiada, laborais em engano. Pela fidelidade em vosso próprio lar, trabalhando pelas almas dos que vos estão mais próximo, podeis estar ganhando capacidade para trabalhar para Cristo numa esfera mais ampla. Mas estais certas de que os que estão negligenciando o seu dever no círculo do lar não estão preparados para trabalhar por outras almas. O Senhor não vos chamou para que negligencieis o lar, o marido e os filhos. Jamais age ele desta maneira, jamais o fará. Não suponhais nem por um momento que Deus vos tenha dado uma tarefa que vos obrigue a separar-vos de vosso precioso pequeno rebanho. Não deixeis que se desmoralizem por associações impróprias e endureçam o coração contra sua mãe. Isto significará projetar vossa luz de maneira totalmente errada. Estais tornando mais difícil a vossos filhos tornarem-se o que Deus gostaria e finalmente alcançar o céu. Deus cuida deles, e assim deveis fazer, se vos considerais suas filhas.
Durante os primeiros anos da vida, é quando se deve agir, vigiar, orar e encorajar toda boa inclinação. Esta obra deve prosseguir sem interrupção. Podeis ser instadas a assistir às reuniões de mães e ao círculo de costuras para que possais fazer trabalho missionário. Mas a menos que possais deixar vossos filhos com um instrutor fiel e compreensivo, é vosso dever responder que o Senhor vos deu outra obra que não convém negligenciar. Não podeis acumular qualquer trabalho sem vos desqualificardes para a obra de educar os filhos e fazer deles aquilo que Deus deseja que sejam. Como coobreiras de Cristo, tendes de levá-los a Ele disciplinados e educados. Muitas das deformações de caráter mal disciplinado do filho jazem à porta da mãe. Não devem as mães aceitar na igreja cargos que as obriguem a negligenciar os filhos. A melhor obra que uma mãe pode empenhar-se é ter cuidado de que não se dê nenhum ponto em falso na educação de seus filhos. De nenhuma outra maneira pode a mãe melhor ajudar a igreja do que devotando seu tempo aos que dela dependem para a instrução e educação. Aspirações vãs de um campo missionário mais amplo. Algumas mães anseiam empenhar-se em trabalho missionário, enquanto negligenciam os deveres mais simples que estão diretamente em seu caminho. Os filhos são negligenciados, o lar não é feito um lugar alegre e feliz para a família. Gritos e queixas tornam-se frequentes e os jovens crescem com o sentimento de que o lar é o menos convidativo de todos os lugares. Como consequência, anseiam com impaciência o tempo quando o deixarão, e é com pouca relutância que se lançam ao grande mundo, sem ter a restringi-los à influência e os ternos conselhos do lar. Os pais, cujo alvo devia ter sido unir esses jovens corações a si e guiá-los no caminho reto, esbanjam as oportunidades dadas por Deus, são cegos aos mais importantes deveres de sua vida e em vão aspiram trabalhar no vasto campo missionário.